Tem horas que nós só queremos ouvir a voz de Cristo. Não importa mais nada para a gente. Primeiramente, todo cuidado que Cristo tem com os seus, todo cuidado que Cristo tem conosco. Ele fala, eu tenho compaixão da multidão. Porque ele entendia e ele via que aquela multidão estava com ele há pelo menos 3 dias. E segundo ele, estavam todos em jejum, ou seja, já tinha acabado a comida, a galera só estava ali ouvindo Jesus, né? Só recebendo o alimento, o maná dos céus, mas todo mundo já de estômago vazio. Mas ninguém estava reclamando disso. Ninguém estava reclamando que estava com fome. E eu comparo isso às nossas vidas, né? Aquilo que a gente passa às vezes. Tudo que nós queremos às vezes é só estar ao lado de Jesus. Ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Não importa se a gente, talvez, como essa multidão aqui, está há 3 dias e de repente não tem mais o que comer, já está deitada na relva ou no deserto, né? Aqui é um deserto. Imagine, deserto, gente. Tem horas que nós só queremos ouvir a voz de Cristo. Não importa mais nada para a gente. Aquela multidão só queria ouvir a voz de Cristo. Não importava mais nada para eles. Mesmo assim, Cristo conhece as nossas vidas. Cristo conhece a tua vida. Cristo sabe do nosso deitar, do nosso levantar, do nosso agir, do nosso pensar, dos nossos anseios, das nossas, enfim, daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente não precisa. E Cristo, ele, de certa forma, ele entende o que passa conosco. Obviamente que ele entende. Ele diz, eu tenho compaixão dessa multidão. Ou seja, eu sei que eles estão aqui sem comer, mas eu sei que eles querem ouvir minha voz. Mas não basta apenas ouvir minha voz, ou seja, receber o maná dos céus. Eles também precisam de provisão para a sua vida. Entenda isso. Se nós formos comparar o que está acontecendo aqui, Cristo, obviamente, ele fala da nossa vida com ele, ou seja, eu e você estamos na presença de Cristo, ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo, dia após dia, né? Mas chega uma hora que Jesus olha para mim, para você e vê as nossas necessidades. E ele repara que a gente não está reclamando. Aquela multidão não estava reclamando que estava sem comer. Ela só queria ouvir a voz de Jesus. É como se estivéssemos sempre ao lado de Cristo, ouvindo a voz dele, mas de repente, né, alguma coisa faltando para a gente, mas a gente ainda, na verdade, a gente não reclamou, a gente não está pensando em reclamar, a gente só quer estar ao lado de Cristo. E ele olha para nós e fala assim, eu tenho compaixão. Eu vejo que ele, eu vejo que ela, eu vejo que essa família está passando por essa dificuldade, por esse problema, por essa falta, e eu não quero despedi-los desse jeito, eu não quero que eles saiam da minha presença desse jeito. Eu preciso abençoá-los. Então, a primeira impressão que a gente tira desse texto é Cristo sempre olha para mim, para você. Ele sabe exatamente o que precisamos. Ele não se esquece de nós, muito pelo contrário. Ele está de olho nas nossas vidas e ele sabe do que nós necessitamos. E agrada a Deus entender que nós queremos simplesmente estar ao lado dele, só ouvindo a voz dele. Amados, eu vou dizer claramente, eu me contento com a presença de Cristo Jesus, porque tudo que vier de Cristo é muito bom para mim e para você. Tendo a presença de Cristo, eu já estou satisfeito. Aquilo que ele quiser fazer pela minha vida, ele vai fazer. Ele sabe que vai fazer. Porque tem uma hora que ele olha para mim e fala assim, e aí? O que vocês têm aí? O que nós temos? Porque ele já viu que não tem mais suprimento, tem quase nada, 0 suprimento. Ele perguntou, o que vocês têm aí? Antes disso, antes da gente entrar nos 7 pães, eu quero entrar nesse texto aqui, ó. E os seus discípulos responderam-lhe, donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Então vamos às analogias, aquilo que acontece comigo e contigo. O fato é que não são poucas as situações em que, embora estejamos ao lado de Cristo, estamos no deserto. Não são poucas as vezes que a gente, mesmo estando ao lado de Cristo, ou seja, servindo a Deus, da maneira como a gente tem que servir, né? Buscando, adorando, glorificando, enfim, sendo crente fiel, não foram poucas as vezes que estivemos ou estamos, talvez, nesse momento no deserto. Mas a gente não sai do lado de Cristo Jesus. Ponto 1. Por estarmos nesse deserto e por vivermos nesse deserto, nós estamos tão contentes com a presença de Cristo que a gente mal se dá conta que está no deserto. Mas os discípulos identificaram, tem deserto. A gente está no deserto, a gente está no lugar deserto, a gente está no lugar em que, como é que a gente vai fazer para alimentar essa multidão toda? Ou seja, queremos muito estar ao lado de Cristo, estamos ao lado de Cristo e mal nos damos conta que, ao lado de Cristo, nessa caminhada, passamos pelos desertos. E no deserto, obviamente, todo mundo sabe, deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de perigo, frio intenso, calor intenso, perigos. Deserto é lugar incerto, é lugar que você não tem
nenhum tipo de paradigma de azimuth, ou seja, você não tem localização, porque para onde você olha é deserto, é quase que a mesma paisagem. Aquele povo estava com Cristo no deserto, com uma alegria tremenda de estar com Cristo, mas estava no deserto. Assim talvez sejam as nossas vidas. Estamos com uma alegria tremenda em estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, mas passamos pelo deserto, suprimento acabando. Mas o Senhor Jesus, não custa lembrar, continua ao nosso lado, continua ao teu lado. Continua te guardando, te livrando, porque nesse deserto tem besta fera, tem animais peçonhentos, tem animais venenosos, tem frio intenso, tem calor intenso, tem perigos, mas Jesus continua te guardando. Na verdade, ele fala, eu tenho compaixão dessa multidão, mas ele pergunta, o que vocês têm aí? E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, quantos pães tendes? Disseram-lhe, 7 pães. E ordenou a multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os. E deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixes, os peixinhos aí, mas aqui não se diz, quantos peixes tinham. E tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 alcofas, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Então a gente já sabe que o Senhor Jesus não nos deixa sós, desamparados. Ele está olhando exatamente para as nossas vidas, Ele sabe do que precisamos. Dá para entender claramente que nos caminhos dessa vida, seguindo e servindo a Jesus, a gente vai passar pelo deserto, mas Ele vai continuar do nosso lado. Está óbvio, está claro que às vezes o suprimento vai acabar e pode estar acabando, e esse suprimento pode ser uma luta financeira, uma luta conjugal, sentimental, uma doença, uma enfermidade, a falta de emprego, enfim, uma luta grande na sua vida. O suprimento está acabando, mas você está ao lado de Cristo e não está nem aí, você só quer ouvir a voz de Cristo, você se contenta com a voz de Cristo, você sabe que a voz de Cristo e que a presença de Jesus é tudo para a sua vida, beleza. É hora que Cristo olha para você e fala assim, eu tenho compaixão do meu filho e da minha filha, eu não vou deixar ele ficar nessa situação a vida inteira. E aí vem a séria pergunta, o que vocês têm? E aí vem a pergunta de Cristo para mim e para você, o que você tem? O que é que nós temos para oferecer a Cristo? Ou o que é que nós temos para que na nossa luta e prova as coisas se resolvam? Tipo, eu estou com um problema financeiro, o que eu tenho? Estou passando por um problema, você deve estar passando, pode estar passando por um problema pessoal, o que você tem? Você deve estar passando ou pode estar passando por um problema na tua área conjugal, sentimental ou espiritual, ou mesmo uma enfermidade. E aí a pergunta é, o que você tem? Está claro que o que se tinha era nada. Primeiro, não havia onde e como conseguir comida. Segundo, o pouco que se tinha dava muito mal para uma pessoa, para 2, no máximo 2 pessoas. 7 pães e, diz a Bíblia, alguns peixes. Provavelmente, quando Cristo perguntou para mim e para você na tua área, e quando Ele perguntou o que é que você tem, provavelmente temos quase nada. Temos um suprimento para algumas horas, alguns momentos, ou simplesmente quase nenhum suprimento. Eu não sei o que você está apresentando a Deus agora. Com certeza é quase nada daquilo que você necessitaria para que o problema fosse resolvido. E olha que você não está reclamando, porque diz o texto que quem se preocupa aí é Jesus. Quem fala, eu não vou deixar essa multidão sair daqui com fome, é o próprio Jesus. Ninguém estava reclamando. É assim às vezes nas nossas vidas. A gente sequer está reclamando do problema que a gente está vivendo, mas Jesus está vendo o que a gente está passando. Você sequer está reclamando, você está chorando, está sofrendo, mas você fala, Senhor, eu estou na Tua presença. Senhor, eu te adoro, eu te glorifico. A Tua presença é mais que tudo para mim. E pelo fato de você estar na presença de Cristo, pelo fato de você viver na presença de Cristo, você mal se dá conta deste problema, desta luta, dessa dificuldade, de tudo aquilo que você está passando. E quanto mais você está na presença de Cristo, mais você vai vivendo e você mal se dá conta que está passando por um deserto tremendo. E quando você vai se dar conta que o suprimento está acabando, que o deserto está te afugentando, te deixando ruim, eis que Jesus fala, eu tenho compaixão da tua vida. O que você tem? Eu vou te abençoar. Diz o texto que Cristo, então você está vendo aqui, o que ele faz? Ele dá graças, ele agradece a Deus e manda que comecem a fazer as divisões. Ele começa a multiplicar. Significa que Cristo sempre começará a fazer algo em nossas vidas do ponto ou do momento ou daquilo
que estivermos passando. Ele não esperará que as coisas tenham coisas vultuosas. Ele não esperará que você tenha uma saúde de ferro para começar a agir na tua vida. Ele vai agir na tua vida agora. Ele vai curar você agora. Ele não vai esperar que você tenha uma situação financeira maravilhosa para que você possa fazer alguma coisa. Não, ele vai começar a abençoar a tua vida financeira agora com um pouquinho que você tem. É só você apresentar a Ele. Aleluia. Ele não vai simplesmente esperar você fazer outras coisas mais para que as coisas comecem a acontecer. Ele só vai perguntar: o que você tem? Você pode não ter quase nada, mas você tem alguma coisinha. E o pouco que você tem na sua vida, já repito, né? Pode ser em todas as áreas. É o momento, é a hora, e Ele vai agir. E Ele vai abençoar, e Ele vai prosperar, ou seja, Ele vai fazer o milagre acontecer, a multiplicação acontecer. Ele vai fazer você ver o milagre diante dos teus olhos. Quanto mais as coisas são divididas, repartidas, ou seja, quanto mais você vai dando graças a Deus, mais as coisas vão sendo multiplicadas. E sabe qual é o melhor de tudo isso? Diz o texto que sobraram 7 cestos enormes de pães e peixinhos. Significa que a bênção de Deus será tão maravilhosa em nossas vidas pelo fato de querermos estar na presença de Cristo sem troca nenhuma, sem nada em troca. E hoje, meus irmãos, é meio complicado você achar crentes ou pessoas que estejam dispostos a estar diante de Deus na presença de Cristo simplesmente porque querem buscar Cristo. Reparem, muitos, inclusive eu, por algumas vezes na minha vida de crente, quando eu era bem menino na fé, quem nunca buscou a Cristo por interesses? Tipo assim, pessoas que só buscaram a Cristo porque tinham o interesse de receber alguma coisa. Depois que receberam, né? Quem nunca? Não foi o meu caso, né? Porque eu sempre busquei e eu nunca abandonei a presença de Cristo. Mas tem muita gente que desesperadamente, quando está tudo ruim, busca, tenta, bate, e ao menor sinal de que está recebendo, já começa a esfriar, já começa a esmorecer, já começa, né, a não ir mais tanto à igreja, a não buscar mais, não orar mais. Enfim, Jesus está vendo que essa multidão aqui quer ouvir a palavra dele. Jesus está vendo que você quer estar na presença dele. Jesus está vendo que você, não importa com o deserto que você está passando, ainda que seja ruim para a tua vida, mas Ele sabe que você precisa de suprimento. Ele conhece a tua vida. Gente, Deus conhece as nossas vidas. Ele sabe que daquilo que nós estamos precisando. A gente às vezes fica naquela coisa, né? Mas Ele está olhando, Ele sabe que você está precisando, Ele sabe que eu estou precisando. Então, o que nós podemos tirar de conclusão é: estar na presença de Cristo vale a pena. Buscar ao Senhor Jesus Cristo vale a pena. Entender que ao lado de Cristo, independente de onde estivermos, vamos ser bafejados pela multiplicação daquilo que estivermos ou daquilo que quase não tivermos, vai valer a pena, vai fazer sentido. Vai fazer sentido para mim, para você poder, na presença de Cristo, com um pouco do que nós temos, enfim, daquilo que a gente pode oferecer, vermos o milagre acontecendo diante dos nossos olhos, as coisas sendo resolvidas e sobrando muito. E essa sobra aqui, ou seja, quando eu falo sobra, né, daquilo que sobeja da bênção de Deus, é algo tão maravilhoso que passa a ser, para mim e para você, uma coisa extraordinária, para a gente poder viver e entender que Deus, Ele está no controle. Deus está no comando. Ele não perdeu o rumo ou a mão da situação, muito pelo contrário, Ele está agindo em todos os momentos. Está vendo você nesse deserto? Mas Ele está junto contigo nesse deserto. Ele está sabendo que você está quase sem suprimento, mas Ele fica tranquilo, porque Ele mesmo diz: eu tenho compaixão e eu não vou despedir. Ou seja, esse pessoal, ele vai continuar na minha presença, mas eles vão ter alguma coisa daqui para frente. A tua vida vai ser assim. Talvez você tenha, né, hoje é uma noite profética, então eu quero profetizar. É um momento profético. Então eu quero profetizar que, de repente, até agora, você na presença de Cristo, mesmo passando por tudo, sequer reclamou, sequer falou assim: eu estou no deserto, eu estou aqui, Não, você só quis adorar, só quer adorar. Hoje, agora, chegou o momento que Deus olhou para você e falou assim: tenho compaixão de ti. O que você tem? Eu não vou deixar você ficar passando por essas coisas. Eu vou te dar suprimento. Eu vou te dar alimento. Eu vou suprir tanto que vai sobrar para a tua vida e você vai ver. Então pensa isso na tua área pessoal, particular, na tua saúde, pensa isso na tua vida financeira, na tua vida, enfim, em todas as áreas da tua vida. Pensa agora
e coloca diante do Senhor aquilo que você está necessitando. Aleluia. Coloque diante de Deus aquilo que você precisa, porque Ele está perguntando para você agora, o que você tem? Quase nada, né? Fica tranquilo, fica tranquila. É sobre isso que Deus está falando. É no pouquinho que você tem, que agora está sendo oferecido para Deus, que Ele vai fazer sobejar. E o melhor dessa história, gente, eu quero profetizar, não vai ser só para você não. Outras pessoas serão alcançadas, outras pessoas receberão, outras pessoas viverão o melhor de Deus por estarem ao teu lado ou à sua cercania. Porque de quem eram esses 7 pães e alguns peixinhos? Ninguém sabe. Mas esses 7 pães e 2 peixes, desta segunda grande multiplicação, eles abençoaram e foram multiplicados para uma multidão de pelo menos 8.000 pessoas, né? A gente tinha aqui 4.000 homens, né? Para cada homem pelo menos uma mulher e um monte de filho. Então, percebam, alguém pode glorificar Deus por isso? Então, toma posse do melhor de Deus. Você está na presença de Deus, então continua, porque certamente vai ter um momento que Jesus vai olhar para você e falar assim: eu tenho compaixão de ti, eu quero saber o que você tem, porque a partir de agora eu vou multiplicar tudo na tua vida e você vai ver que nada será como antes. Toma posse, creia no melhor de Deus e deixe nos comentários: eu creio que Deus falou comigo por essa palavra.